E o que são, de fato, provérbios? Eu já introduzi um pouco sobre isso, tem alguns exemplos, mas vamos aqui a um esquema um pouco mais específico para a gente entender. Provérbios, né, eles são o livro dos provérbios, tá? Não estou falando de provérbios em geral, né? Provérbio chinês, provérbio taoísta, provérbio de um monge que... Provérbios são sabedoria, são observações, como eu já falei. Mas o livro dos provérbios, ele é sim inspirado por Deus. Mas, ao invés de ensinar regras absolutas que governam o universo, ou seja, não é matemática, não é efeito-causa, né? Não é ação-reação, não é física, não é nada disso. É uma compilação de algo que é geralmente verdadeiro. E ênfase aqui na palavra geralmente, tá certo? Dentro de um contexto onde tudo ocorre como verdade, esse provavelmente vai ser o resultado. Então, são princípios de observação geral, tá certo? A gente observou e estatisticamente, na maioria das vezes, eis o que vai acontecer. Então, provérbios, você pode meio que traduzir como probabilidade. A probabilidade disso acontecer, dada que todas essas outras premissas sejam preenchidas, se tudo mais for verdade, então eis o que vai acontecer, tá certo? Então, por exemplo, você tem lá o famoso verso dos provérbios: ensina a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, dentro de todo o contexto de sabedoria, mas eu levei meu filho para a igreja a vida inteira e ele saiu da igreja. Tudo bem, o fato de você ter levado seu filho para a igreja não significa que você ensinou a ele o caminho que ele deveria andar. Mas ele aprendeu lá na escola sabatina. Não necessariamente. Você entendeu? Então, dentro de um mundo de pecado, onde existem diversas outras coisas que podem afetar esse ensinar a criança, não necessariamente essa premissa vai ser preenchida. Mas eu fiz o culto com ele todo. Ok. Não necessariamente ele aprendeu. Você tá certo? Então, no geral, vai ser uma realidade. Se você de fato ensinar uma criança os princípios, as virtudes, a piedade, uma vida de temor ao Senhor, é muito difícil que ela se desvie do caminho. Mas isso não é uma garantia, não é uma promessa. Então, ter temor a Deus é a sabedoria. E esse é um indicativo muito grande de que as coisas vão dar certo. E, pelo contrário, não ter nenhum temor a Deus, ao contrário de sabedoria, é ser insensato, é ser tolo. E a probabilidade de que as coisas vão dar errado na sua vida é muito grande. Mas como a gente observa na vida de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal, a vida dele vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque o mundo é complicado. Porque as coisas não são perfeitas. Por nossa culpa, por culpa do pecado. Então Jó mostra pra gente que a gente precisa entender o contexto do mundo em que a gente vive. E aí você vai ter salmistas, como a gente observou, né, no estudo de Salmos, falando: olha, eu não sei como explicar a realidade das coisas, porque eu vejo muitos justos sofrendo na mão dos inimigos, dos perseguidores, ficando pobre, passando, né, dificuldades, e eu vejo ímpios, pessoas que não temem a Deus, que são tolas, prosperando. Porque o mundo não é do jeito que deveria ser. As coisas não são como elas deveriam ser. Mas isso não significa que não devamos buscar uma vida de virtude ao lado de Deus. Não devamos buscar a sabedoria, o temor ao Senhor, para buscar essa vida de piedade. Porque a probabilidade é muito mais ao seu favor. Né? A chance das coisas darem certo são muito melhores. E, claro, de forma consistente e preponderante, ou seja, de uma forma plena. O ímpio, por mais que ele prospere terrenamente, as coisas não vão ser desse jeito para sempre. Então é uma coisa meio que passageira. Então não é algo a ser buscado. É tolice você querer o resultado dessas pessoas. Querer o caminho mais fácil, o caminho antiético, preguiçoso, né? Então é muito melhor você buscar o caminho da sabedoria de Deus. Então lembre-se, são regras de observação geral e não promessas, não garantias. Veja como exemplo aqui o capítulo 26, verso 27. Olha o provérbio que está escrito aqui. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Aqui é bastante importante a gente observar a questão histórica, arqueológica, né? Você tinha naquela época, em vez de cercas, né, em vez de arame farpado, você usava pedras para poder delimitar o território de alguém. Então esse aqui é o meu terreno, né? Essa aqui é a minha fazenda, é a minha plantação. Então você colocava pedras para poder demarcar a divisão entre uma terra, né, entre uma fazenda, digamos assim, e a outra, do seu vizinho. E aí tinha gente que ia lá de madrugada, pegava a pedra e,
passava mais para frente para chegar mais perto do território do vizinho, ou seja, para expandir o seu próprio terreno. Então ele está falando basicamente aqui de fraude, de prejudicar alguém burlando os limites da propriedade. É como se você pegasse a cerquinha e colocasse ela mais dentro do terreno do seu vizinho para dizer que parte do terreno do seu vizinho, na verdade, é seu. Né? Então ele está falando que, olha, se você vive uma vida fraudulenta, ou seja, você está tentando sempre ganhar vantagem em cima dos outros, você só vai ser prejudicado no final. Quem rola uma pedra, ou seja, quem pega a cerca, é como se ele falasse assim, olha, quem pega o arame farpado da cerca e tenta esticar para poder colocar no terreno do seu vizinho, vai se cortar na cerca. Entendeu? Em linguagens modernas é como se fosse isso. Quem rola uma pedra vai acabar sendo esmagado por ela, vai rolar sobre aquele que a pôs em movimento. Né? Então, a sua fraude só vai te prejudicar no final. Só que ao mesmo tempo não é verdade, se você observar ao longo da história, que todo mentiroso vai ser prejudicado pelas suas mentiras. Pelo menos não nessa vida. Ou seja, você vai ver muita gente que enganou, que passou a perna e se deu bem no final. E se livrou. Só que, geralmente, dentro de uma observação mais ampla e estatística, mentir não compensa a longo prazo. Você pode se dar bem no começo e lá na frente ser pego de calça curta. Outro provérbio aqui da sabedoria brasileira popular, a mentira tem calça curta, ou seja, ela não caminha. Tem perna curta, né? A mentira tem perna curta, ou seja, ela não consegue ir a longas distâncias. Uma hora ela vai ser pega, ela não consegue fugir o tempo todo. Então, essa aqui é a ideia. Ou seja, em geral, Provérbios diz pra gente que se a gente fizer o que é certo, as coisas vão dar certo. Só que nem sempre, infelizmente, é assim. Às vezes, os justos sofrem e os ímpios acabam prosperando. Então, o livro de Provérbios, ele é sobre algo que é geralmente verdadeiro. Na maioria dos casos, numa observação ampla, no geral, é uma verdade. Mas, como a gente observa no livro de Jó, e em alguns salmos, nem sempre. Tá certo? Então, eles se focam na regra geral e não nas exceções. Toda regra, digamos assim, tem uma exceção. Um outro provérbio aqui, tá certo? Então, às vezes, as coisas não vão ser desse jeito. Mas, a sabedoria está em reconhecer que é muito melhor seguir um caminho de piedade e de virtude do que um caminho de egoísmo, de orgulho, de safadeza e de vícios, tá certo? Então a vida ela acaba sendo muito complexa para fórmulas e por isso a gente precisa entender os livros de sabedoria como um conjunto. Você lê o livro do Provérbios, mas ao mesmo tempo você tem o livro dos Salmos, você tem Eclesiastes, que ele vai falar, olha, no final tudo é vaidade, estudar é perda de tempo. Aí se você só lê isso, você fala assim, a vida não presta. Mas você vai ver os Salmos falando, ó, exalte o Senhor porque ele é bom. Busque uma vida de sabedoria, você vai se dar bem. Os Provérbios, né? Trilhe esse caminho de piedade, você vai se dar bem na vida. Se você se lê só Provérbios, você acha que o mundo é um conto de fadas. Se você lê só Eclesiastes, você acha que a vida não serve para nada. Se você lê o livro de Jó, você acha que a vida é muito complicada, a gente sofre à toa. Mas quando você coloca tudo isso junto, você observa que o mundo é complexo e por isso buscar a sabedoria de Deus é a única coisa que pode nos ajudar a passar por essa vida tendo uma vida de piedade. Tá certo? Então esse é o contexto inicial aqui para a gente compreender o livro de Provérbios dentro do contexto da sabedoria. Só que, no entanto, alguns provérbios, eles são sempre verdadeiros. Então você veja, eu falei que os provérbios são observações gerais, então eles nem sempre são verdade. E isso que eu estou falando nem sempre é verdade, porque você tem provérbios que são fatos. Então eles não são observações estatísticas, eles são fatos. E se eles são fatos, eles são verdades verdadeiras. Né? Tem até aquela brincadeira do baseado em fatos reais. Isso é um pleonasmo, ou seja, é uma redundância. Porque fatos são reais, eles são fatos. Se não aconteceu, não é um fato. Se não é realidade, não é fato. Então fatos reais é redundância, não existem fatos falsos. Se são fatos falsos, é mentira, não são fatos, né? Então, meio que esse é o contexto aqui. E esses provérbios, que eles são sempre verdadeiros, são justamente aqueles provérbios que descrevem verdades eternas, ou seja, princípios eternos, especialmente sobre o próprio Deus e como ele rege o seu universo, como as coisas no seu universo intrinsecamente funcionam, ou seja, funcionam dentro da sua essência. Por exemplo, Provérbios 16, verso 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Ele está falando assim, olha, muitas vezes as pessoas, de novo, ele está falando do contexto daquela época, né? Às vezes as pessoas precisam decidir alguma coisa, aí elas jogam os dados para decidir, né? Parece que naquela época eles jogavam RPG, né? Joga os dados aqui, caiu tal coisa, então a gente vai seguir esse caminho. Então o ser humano é assim, ele é meio aleatório, meio caótico, às vezes é na democracia, às vezes é na sorte, mas ele está falando assim, mas quando se trata de Deus,
toda decisão de Deus é bem pensada. Ele sempre age segundo a sua soberana decisão. Essa é uma verdade infinita. Ela não varia de acordo com nada. Sejam as coisas erradas, dando errado, sejam as coisas dando certo, né, a princípio, ou na nossa visão limitada, Deus está sempre no controle de tudo. Ele está tomando cada decisão, né, inclusive de permitir que o seu próprio filho sofra, morra. Tudo isso está dentro da sua provisão soberana. Então, nesse caso aqui, Provérbios ele funciona muito mais como um princípio universal, certo? Uma verdade eterna, do que meramente algum tipo de conselho, simplesmente uma sugestão. E é assim que a gente meio que entende o livro dos Provérbios. Ele não é simplesmente bons conselhos. Ah, aqui eu vou te dar umas dicas aqui. Não. Provérbios é um convite para que a gente aprenda a sabedoria que vem de Deus através das gerações antigas. Aprender com os mais antigos, com aqueles que já viveram, com aqueles que passaram por aquilo que nós ainda não passamos, para entender e aprender com os erros deles e também com seus acertos para facilitar a nossa vida. E ao mesmo tempo fazendo isso como? Buscando a presença de Deus, buscando aprender de Deus, que é aquele que criou todas as coisas e que está presente em toda a história, por isso ele sabe todas as coisas. Então veja, a maioria dos provérbios vai se encaixar na primeira categoria, ou seja, são princípios gerais, são observações do cotidiano, e não simplesmente na segunda categoria, que são verdades, princípios universais. Então, no grosso, no grande contexto aqui, são princípios gerais, são observações dentro de um contexto mais amplo. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar no livro de Provérbios como um manual para cumprir o mandato da criação de Deus para a humanidade. Ou seja, lembra quando Deus coloca Adão e Eva para cuidar do jardim? É como se o livro de Provérbios fosse um conselho para viver bem como funcionário, como esposo e esposa, criando filhos. São os princípios de Deus para uma vida perfeita. Só que a gente precisa colocar o geralmente. Por quê? Porque nesse mundo de pecado a gente não tem garantia de nada. Porque se ainda fosse com Adão e Eva lá atrás, dentro de um contexto perfeito, onde o pecado não estava presente, tudo faria sentido. Seria causa e efeito. Mas não é assim. Por quê? Porque o algoritmo desse planeta está bagunçado por causa do pecado. Então as coisas são caóticas. Por isso a gente precisa colocar o geralmente nesses princípios de provérbios antes de aplicá-los à nossa vida. Não tomá-los como promessas, como garantias, para depois falar assim: ah, eu li na Bíblia que tal coisa é verdade, mas não funcionou comigo, então Deus é mentiroso, Deus não existe. Não, porque não é para isso que o livro de Provérbios se presta. Portanto, você não pode exigir de Deus coisas que ele não prometeu, especialmente dentro de um contexto de que o mundo não está do jeito que ele criou para ser. A Bíblia ela é completamente verdadeira. Então veja, eu não estou falando que existem coisas em Provérbios que são mentira. Não é esse o contexto. A Bíblia é completamente verdadeira, só que a gente precisa ter cuidado para aceitá-la como literalmente verdadeira na medida em que ela pretende ser assim. Ou seja, será que ela está se propondo a ser literal em certos pontos? Ou às vezes figurada, em linguagem de poesia, de provérbios, de profecia. Então, quando eu tiro um texto do contexto e aplico ele com uma leitura dos olhos do século XXI, às vezes eu vou ler errado, interpretar errado e achar que a Bíblia está errada, como é, na verdade, a minha percepção daquilo ali. Então eu não posso tomar certas coisas como literais se elas não são. Eu preciso tomá-la como ela se pretende apresentar-se para nós. Então a gente precisa interpretar o livro de Provérbios como eles foram destinados a serem lidos, ou seja, são declarações que são geralmente verdadeiras. A lógica dos provérbios, né, como a gente viu, sabedoria e temor ao Senhor é ter virtude, é ter integridade, é ser generoso, e isso nos leva a um caminho de sucesso, de paz. E a gente pega esses princípios e a gente aplica a sabedoria e o temor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Família, caráter, justiça, casamento, discurso, de trabalho, faculdade, escola, igreja, tudo. As amizades, né, os princípios familiares ali, tudo. O temor ao Senhor prolonga a nossa vida, só que os anos dos ímpios são curtos. Ou seja, se você vive uma vida de justiça, a probabilidade de você ter a sua vida prolongada é muito maior. Mas se você busca uma vida de impiedade, uma vida de loucura, de fazer o mal, ou seja, viver de forma egoísta, orgulhosa, ou seja, em vez de cultivar as virtudes, você cultiva os vícios. A probabilidade geral da sua vida ir para um caminho de ruína e vergonha é muito maior, ou seja, os anos do ímpio serão mais curtos. Agora, tem muito ímpio que vive até 120 anos e morre bilionário, morre rico, morre bem-sucedido? Sim.
Sim. Mas, de novo, eu preciso entender o contexto mais amplo da Bíblia. Por mais que ele viveu esse tanto de anos, isso é o que ele tem. Não passa disso. Né? Ainda mais dentro do contexto de um Deus infinito, soberano e eterno. Não passa disso. Né? E talvez um justo que viveu uma vida curta, ele foi piedoso, temente a Deus, ele se dedicou a viver uma vida de virtude, mas morreu com 30 anos. Ah, é pouco comparado ao ímpio que viveu 120. Mas não é nada diante da eternidade que aquela pessoa vai viver. Né? Se ela de fato ela buscou a esse Deus de forma salvífica. Então esse é o contexto que a gente precisa entender. Provérbios não está garantindo nada, ele está simplesmente explicando de uma forma generalista como a vida funciona do lado de cá do Éden, debaixo do Sol, de um planeta que não está completamente dentro do contexto que Deus pretendeu que ele tivesse. Provérbios, ele é tipo um estilo de poesia. Né? Por isso a gente pode usar os mesmos princípios de paralelismo que a gente viu lá no livro dos Salmos, né? De paralelismo de complemento, de expansão, de oposição. Só que tem uma pequena, uma singela diferença, porque geralmente os provérbios apresentam mais paralelismos de contraste. Ele apresenta duas verdades em oposição, né? Os dois lados da moeda. Então, aqui capítulo 10, verso 9, né? Quem tem coração sábio, aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Então, você tem duas ideias em paralelo. Aquele que tem um coração sábio vai aceitar as instruções e a vontade de Deus na sua vida. Aquele que é tolo vai acabar se dando mal. Então, ele meio que complementa, dando a ideia do que vai acontecer se você viver uma vida contrária àquele princípio. Então, esse é o paralelo que ele faz. Agora, eu quero ver com você 4 passos para a gente se guiar na hora de interpretar os provérbios. Então a gente falou geralmente aqui de uma forma generalista sobre o contexto do provérbios, né? Todo o panorama mais amplo aqui. E agora eu quero entrar mais especificamente em como a gente deve interpretar esses provérbios. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro desses 4 passos para interpretar provérbios é determinar quais são os paralelos. Dividir ali o provérbio dentro do seu paralelo, qual é a primeira e qual é a segunda frase, e assim a gente entender de fato o que está acontecendo. Então, no mesmo exemplo que a gente usou aqui, 10 verso 9, quem tem o quê? Um coração sábio. E aí, se você observa o paralelo, você tem frase 1, frase 2, frase 1, frase 2, certo? Você tem as duas primeiras frases como a frase 1 e a 3 e a 4, né? Como a frase 2. Ou você pode colocar assim, olha, A, B, né? A primeira frase A, a segunda B, a primeira A, a segunda B. Então, dentro desse contexto, olha só, quem tem coração sábio, você está vendo em vermelho aí, coração sábio. Coração sábio está em contraste com o quê? Se ele é o a segunda é o B, a terceira é o A de novo, né? E a quarta é o B de novo. Então, o A, coração sábio, está em oposição, está em contraste com o quê? O que fala tolices. Então, você tem uma pessoa que tem um coração sábio e você tem a pessoa que fala tolices. Essa é a diferenciação que ele está fazendo entre duas pessoas. Aquele que tem um coração sábio não vai ficar falando tolices. Aquele que está sempre falando tolices é porque não tem um coração sábio. Aí o que acontece no B? O que tem um coração sábio, ele faz o quê? Aceita mandamentos. O que só fala tolices, ou seja, que não tem um coração sábio, acaba em ruína. Então ele está contrastando o que aqui? Mandamento com ruína. A lei de Deus, a vontade de Deus para sua vida, é o contrário da ruína. Ou seja, não viver uma vida de seguimento dos mandamentos é viver uma vida que dará na ruína. Então a gente olha para esses paralelos e a gente tenta entender a complementaridade, né? Ele não vai ficar explicando tintim por tintim o antônimo de cada coisa. Ele vai falar de uma outra que o contrário dela complementa a primeira e o contrário da primeira complementa a segunda. Então você tem muito mais sendo falado nas entrelinhas do que está de fato escrito. Então se você tem um coração sábio, você vai buscar viver uma vida de mandamentos, ou seja, você vai aprender desse Deus, que é o princípio da sabedoria, você vai fazer sua vontade. E com isso você vai parar de ficar buscando falar bobagens, ou seja, porque o seu coração não está cheio de coisas fúteis, não está cheio de bobagens, ele está cheio do temor do Senhor. E se ele está cheio do temor do Senhor, isso te leva para uma vida de obediência aos mandamentos, isso evita que você acabe em ruína. Em outras palavras, aquele que vai viver uma vida que vai acabar em ruínas é aquele que não guarda os mandamentos. O texto não está falando isso, mas ele está falando isso. Quem é que acaba em ruína? Aquele que não vive uma vida de sabedoria, de buscar um coração sábio e que desobedece os mandamentos de Deus. Então, a gente precisa desacelerar e ponderar
sobre o texto, pensar com calma, refletir, fazer os paralelos, abrindo os nossos olhos para um significado muito mais completo do que Salomão está querendo dizer para a gente. Um próximo passo aqui, né, no nosso contexto de 4 passos, assim que você identifica então os paralelos, né, você traça ali as duas ideias que estão sendo colocadas, você vai identificar quais são as figuras de linguagem, porque Provérbios trabalha muito com figura de linguagem, né? Da mesma forma como os provérbios do brasileiro, né? Quem não tem cão, caça com gato. Veja, na prática isso não é uma realidade de quase ninguém, mas é uma figura de linguagem, né? O cão ele é, digamos assim, um animal ferramenta para você caçar. Se você não tem um cão, você vai usar um gato. O gato não serve para caçar. O gato é independente, ele faz as coisas, ele caça, mas para ele não ajuda, ele não contribui para um ser humano, ele não é parceiro ali do ser humano. Mas é uma figura de linguagem. O que o provérbio quer dizer? Se você não tem as ferramentas adequadas para algo, se adapte. É isso que quer dizer, é uma figura de linguagem. Tira o seu cavalinho da chuva. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma figura de linguagem. Você observa o princípio geral daquela figura de linguagem, ou seja, persistir em algo pode demorar uma eternidade, mas uma hora vai dar certo. De tanto insistir, né, algo vai acabar acontecendo ali. Então, você precisa identificar que figuras de linguagem estão sendo usadas para trazer isso para um padrão mais concreto. Então veja aqui, ó, capítulo 12, verso 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras do sábio são remédio. Quais são as figuras de linguagem aqui? Palavra precipitada é uma coisa mais concreta. É disso que ele está falando aqui. Tipo, ele não está falando palavras precipitadas como algo genérico, como algo figurativo. Ele está falando abrir a boca para falar as coisas sem pensar antes. Aí ele fala, são como pontas de espada. É lógico que quando você abre a boca não sai espada da sua boca. Então isso é uma figura de linguagem. Palavras saindo da sua boca, isso é literal. Espada saindo, isso é figurativo. É óbvio, é só você ponderar um pouquinho. Então o que ele está falando? Quando a gente fala as coisas sem pensar antes, pode ser que a gente solte algo que vai machucar os outros. Qual que é o contrário? Mas as palavras do sábio, de novo, concreto, são o quê? Remédio. Quando você fala, sai comprimido da sua boca, sai xarope? Óbvio que não, é figurativo. Mas o que ele está falando? O sábio, e aí de novo a gente vê os contrastes complementares. Você vê que ele não fala que o que fala palavras precipitadas é tolo. Ele só fala que ele fala palavras precipitadas. Mas no terceiro verso ali, né, ele fala as palavras do sábio. E ele não falou que as palavras do sábio são devagar, são refletidas, são pensadas. Mas se você pega as duas informações, elas se complementam. Por quê? Porque se as palavras do sábio estão em oposição às palavras precipitadas, logo, as palavras do sábio não são precipitadas. Elas são ponderadas, refletidas antes de falar. Isso não está escrito ali, mas é o que está dizendo dentro do contraste. Ao mesmo tempo, ele não está falando que quem tem palavras precipitadas é tolo. Mas ele fala que o contrário disso é ser sábio. Logo, quem fala palavras precipitadas é tolo. Então ele falou duas coisas, mas na verdade falou 4. Você entendeu? Então ele enxuga, ele sintetiza a coisa, mas nesse contraste você consegue ampliar a ideia dentro do contraste. E agora ele fala da questão figurada, da linguagem figurada. Então, figura de linguagem. Aquele que não pensa para falar pode machucar os outros, pode cuspir algo, pode falar palavras que vão acabar ferindo. Mas quando você pondera, ou seja, você tem um coração sábio, você pensa antes de falar, você reflete o que isso vai trazer, o que isso vai contribuir, isso pode trazer cura, ou seja, pode consertar a situação. Tá certo? Então, geralmente essas figuras de linguagem elas são tão claras no texto bíblico, por mais que seja do hebraico, quanto elas são do português, né? Elas são tão claras ali no hebraico antigo quanto elas são do português. Se você tiver alguma dúvida, se você não entender a figura de linguagem, como por exemplo, por que a pedra vai rolar, né? Naquele caso lá, aí você vai atrás de um dicionário bíblico, de um comentário bíblico que vai explicar para você as questões arqueológicas, culturais, sociais daquela época. Mas no geral é fácil de entender, especialmente porque o hebraico ele é muito literal, ele não tem uma abundância de palavras no seu vocabulário. Então ele é muito literal nas coisas que ele fala, não literal, desculpa. Ele é muito concreto nas palavras que ele escolhe. Não que ele seja literal, é justamente o contrário. Como ele é muito concreto nas suas palavras, você tem que entender essas palavras concretas como a representação de algo que é abstrato. Então, por exemplo, ele fala assim, muitos cachorros matam um leão. Né? Essa é uma ideia concreta. No português brasileiro, você diria o quê? A união faz a força. Você entendeu que é a mesma ideia? Mas uma é abstrata, a outra é concreta. No hebraico vai ser mais concreto. Então você pega ali
aquela concretude e utiliza isso como uma linguagem figurada para trazer para a ideia abstrata, para um princípio mais geral. Terceiro passo, dentro de 4 aqui para a gente interpretar provérbios. Você vai agora resumir o que o provérbio disse em poucas palavras. Então você traça os paralelos, tenta entender o que o paralelo está dizendo, identifica a linguagem figurada, vê o que isso pode se transformar em princípio, complementando uma frase com a outra, e agora você vai tentar dizer em poucas palavras o que você entendeu desse verso. Então veja, capítulo 14, verso 12. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Aí você poderia escrever assim: às vezes nós pensamos que estamos fazendo o melhor, ou a melhor escolha sobre algo, ou seja, parece correto pra gente, dentro dos nossos planos, só que a gente não conhece ou a gente ignora todas as implicações dessa escolha. Essas são as minhas palavras para o que eu entendi, você pode ter entendido de um outro jeito. O ponto é, tente colocar de forma concreta o que essa linguagem figurada está trazendo como princípio, dentro do paralelismo, do contraste, né? Da forma como eu expliquei lá atrás. Como é que uma frase subimplícita ali complementa a outra, e a implicidade da outra complementa essa, como é que as duas se expandem e tudo mais, tal. Há caminhos que o ser humano parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Ou seja, às vezes a gente acha que está fazendo o que é certo, mas a gente não tem todos os fatos, né? A gente ignora certas realidades, então pode ser que a gente se dê mal no final, porque a gente não ponderou todas as coisas, a gente não sabe tudo o que está acontecendo. Então a gente precisa ser sábio para escolher algo baseado no maior número de evidências e de virtudes possível. E finalmente, depois que você compreendeu o princípio que está sendo colocado ali de uma forma mais concreta ou mais abstrata, né? Como você vai aplicar isso para a sua própria vida, é o que você vai ver no passo 4. Como então eu pego esse princípio que está em paralelo, que está figurado, mas que agora eu trouxe para uma ideia abstrata mais de aplicabilidade, como eu aplico então ela na minha vida? 20, verso 10. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Essa é uma linguagem figurada, mas ela é praticamente concreta. Você sabe o que ela está dizendo. O que é usar 2 pesos e 2 medidas? Tudo bem, aí se você não sabe, você vai ver lá atrás, dentro do contexto, né, de arqueologia, você vai ver que as balanças naquela época tinham peso, né? Então você tinha lá 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então você tem a balança aqui. Você coloca o peso de 1 quilo de um lado, vai levantar a balança. Então você vai colocando coisas aqui da mercadoria na balança até que ela fique equilibrada. Ou seja, quando ela alcançar o equilíbrio perfeito, é porque aqui de mercadoria tem o mesmo quilo que tem aqui no peso, que tem 1 quilo. Então você sabe que você está comprando exatamente 1 quilo. Aí o que o cara fazia? Né? Ele botava lá um negócio de 1 quilo, que na verdade pesava meio quilo. Você entendeu? E aí ele ia colocando coisas aqui, e aí dava meio quilo, mas dizia que estava dando 1. Então ele usa 2 pesos e 2 medidas, ou seja, ele não entrega aquilo que de fato ele está vendendo, ele está entregando menos do que ele está vendendo. E ele diz aqui, olha, o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas, ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Então você veja que aqui ele não está confrontando, ele não está contrapondo, ele está ampliando. Deus detesta tanto aquele que usa 2 pesos quanto aquele que usa 2 medidas, né? Ou seja, você pode às vezes colocar o quilo certo aqui, mas aí na hora de colocar o volume você enche com outras coisas que vão dar peso, mas não são de fato o produto que você está vendendo. Por exemplo, eu lembro lá na minha infância, quando eu estava nas praias do Espírito Santo, uma galera que ficava recolhendo latinhas, né, de cerveja, de refrigerante na praia, para vender o alumínio nas lojas lá, nas fábricas de recicláveis, né? E aí eu via muita gente fazendo o quê? Eles pegavam a latinha, colocavam areia dentro e depois amassavam a latinha, para a latinha ficar mais pesada, aí na hora de pesar o alumínio, ele ganhar mais dinheiro. Mas não era alumínio, era areia. Então é isso, é você usar uma medida diferente, né? Ele está falando que, olha, Deus detesta tanto uma coisa quanto a outra. Então como é que eu aplico isso? Eu vou buscar entender qual que é o princípio por trás disso. Então por mais que eu não seja um vendedor, ou seja um comerciante, alguém lá na feira, mas isso pode ser realidade na minha vida, de outras formas. Então qual que é o princípio por trás disso? Olha, seja sempre honesto, correto, íntegro nas coisas que você está fazendo. Tá certo? Seja numa relação familiar, profissional, estudantil, social, não importa. Seja íntegro, ou seja coerente com as medidas que você usa para as coisas. Como é que eu aplico isso na minha vida? Aí eu posso pensar assim, por exemplo, não devo tratar os outros com parcialidade e hipocrisia, ou seja, eu trato uma pessoa de uma forma, eu tenho uma régua, eu tenho um peso, uma medida para tratar uma pessoa, mas eu não tolero as mesmas coisas com outra porque eu desgosto mais da outra. Eu não me favoreço tanto com a outra.
Isso é ter dois pesos e duas medidas. Isso é hipócrita, parcial. Ou seja, por exemplo, se alguém é rico e eu tenho algo a ganhar com essa pessoa, aí eu trato ele de uma forma mais tolerante. Eu tolero certas coisas nessa pessoa. Mas o outro que não tem muito para oferecer, que é mais pobre, aquele ali eu não tô nem aí. Eu não dou uma segunda chance, eu não tolero, eu tô sempre bravo com ele. Isso é ser hipócrita. Isso é usar dois pesos e duas medidas. Então, seja coerente, seja íntegro nos seus relacionamentos familiares, profissionais e por aí vai. Essa é uma forma de você aplicar aquele provérbio, ou seja, é buscar essa virtude relacional. Quando você busca ser íntegro com as pessoas, a chance delas serem íntegras com você, a chance de você viver uma vida de virtude, de sabedoria, é muito maior do que você ser um hipócrita que trata as pessoas com diferenciação. A chance de lá na frente você ser tratado da mesma forma é muito grande. Uma outra dica que extra dentro desses 4 passos, mas que na verdade é simplesmente uma ferramenta para te ajudar a interpretar melhor, é você consultar algumas traduções diferentes no português. Porque aí quando você lê traduções diferentes, você vê pontos de vista diferentes e aí te ajuda a entender a linguagem figurada, os paralelismos, né? Então olha só, lá em Provérbios 29:18, veja aqui algumas diferenças das traduções que se colocam. Eu vou ler 4 versões do mesmo verso, 29, verso 18. Almeida Corrigido e Fiel diz: não havendo profecia, o povo perece. Ok, bem sucinto. Nova Almeida Atualizada: não havendo profecia, o povo se corrompe. Se corromper é diferente de perecer. Mas você pode entender que são ambos finalidades ruins, certo? Nova Versão Internacional: onde não há revelação divina, então em vez de falar profecia, porque na nossa cabeça muitas vezes a palavra profecia já está carregada de um senso de significado, o quê? Profecia é falar do futuro. Então ele está falando assim, se alguém não fala do futuro, o povo se corrompe. Só que profecia não é, na maioria das vezes, revelação do futuro. Ela é uma revelação divina, uma mensagem vinda de Deus, pura e simplesmente. Quando os profetas apareciam, eles apareciam para confrontar o povo, para falar, vocês estão errados, vocês não estão fazendo aquilo que a lei de Deus pede de vocês. Então a NVI já é mais direta, ela fala, olha, não havendo uma revelação da parte de Deus, né, uma revelação divina, o povo se desvia. Que é basicamente o papel dos profetas. Olha, vocês estão se desviando da Torá, vocês estão se desviando da aliança, da vontade de Deus. Então, Deus está falando aqui para vocês. Só que toda vez que não há uma revelação divina, não aparece um profeta, o povo se desvia da lei. Então Deus tem que estar falando o tempo todo, mandando profetas o tempo todo, porque senão o povo se desvia. Então você vê que já ampliou o nosso entendimento do contexto aqui. E por fim, nova versão transformadora: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe. Parece que é outra coisa completamente diferente, né? Mas é a mesma coisa. Ou seja, aquele que não aceita, não ouve as exortações, as orientações, a palavra de Deus, ele vai acabar se corrompendo. Ou seja, ele vai viver uma vida de vícios, uma vida que não tem virtudes. Diz de um tolo, tudo aquilo que Provérbios aponta como uma vida de alguém que não é sábio, que não busca o temor do Senhor. Então, no fim das contas, a gente precisa desacelerar, ler com calma, se possível consultar paralelos de traduções diferentes, mas refletir, identificar, traduzir para a nossa mente, colocar isso em palavras lógicas, concretas, dentro da nossa mente, para que a gente possa extrair princípios válidos, e aí então as verdades sobre aquele texto vão ser muito mais atraentes, vão saltar aos nossos olhos de uma forma que a gente nunca experimentou antes. Então é muito importante que a gente leia a Bíblia com calma, estude de fato e medite na palavra de Deus, e não simplesmente saia lendo e aplicando de forma equivocada, ou se apegando como se fossem promessas, quando de fato elas não o são.